Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que há muito tempo Deus falou profundamente no meu coração. Eu quero passar essa mensagem para vocês. Pessoal, vivemos em um tempo que existem muitas pessoas desistindo da fé e até da própria vida. Vamos nos aprofundar na situação de um apóstolo, Pedro. Com ele, nós temos um exemplo de quem também errou, desistiu da fé, mas que Jesus não desistiu dele, assim como não desiste de nós. Pedro tinha um temperamento explosivo e era sempre o primeiro a tomar decisões. Às vezes ele falava coisas que vinham de Deus, mas também falava bobagens, de si mesmo, sem pensar. Temos isso em Mateus 16, 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E temos um outro lado, pessoal, em Mateus 16, 23, onde diz: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Que diferença, né, gente? Por ser impulsivo, Pedro sempre se decepcionava. Ele era muito instável, sempre fazia declarações desnecessárias e votos que não eram cumpridos. Ele tem seu caráter revelado quando Jesus é preso. E de repente, aquele homem apaixonado negou a Cristo 3 vezes. Veremos que antes de Pedro negar Jesus, o que a palavra nos diz? Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Lucas 22, 54. O que diz? Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Diz que ele seguia Jesus de longe. Pedro havia se tornado um espectador da vida cristã. Em Lucas 22, 60 e 62, temos: E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Essa é a passagem. Nessa passagem, a negar Jesus 3 vezes, o olhar de Pedro se cruza com o de Jesus e ele é impactado. Ele se lembra do que o Senhor lhe dissera. Então ele sai dali e chora amargamente. Cristo foi crucificado e Pedro se sentia como? Depois de tudo que ele viveu ao lado de Jesus, e agora esses momentos não existiam mais. Só as lembranças, a saudade. Então Pedro desiste, porém Jesus não desistiu dele. Ele mandou avisar que encontraria os discípulos e com Pedro também. Gente, olha essa passagem, como a gente nunca percebe na profundeza que o texto está nos mostrando. Vemos em Marcos 16, 7. Porém, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E a Pedro. A passagem cita Pedro diferente, porque é os discípulos todos. E a Pedro. Jesus apareceu 3 vezes aos discípulos. Em João 20, 19 e 23, temos o primeiro encontro. A segunda vez ele se mostra a Tomé, em João 20, 26 e 29. E na terceira vez, quando eles pescavam, em João 21, 1, 14. Pedro lança-se ao mar ao encontro do Senhor. Quando chegam em terra, está tudo preparado, a mesma cena da negação. Pedro deve ter lembrado. Vamos ao texto, em João 21, 15 e 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
Ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Essa é a passagem linda. Jesus não faz perguntas de por que ele o negou. Ele apenas questiona: Tu me amas? Nossa fé não é um conjunto de doutrinas, mas o nosso amor pelo Senhor. Ali no braseiro, cada vez que Jesus perguntava, Pedro respondia com a afirmação de amor. Então apacenta minhas ovelhas. Assim como ele amou a Pedro e não desistiu dele, não desiste de você. E esse amor transforma. Veja a transformação de Pedro ao final da sua história. Em 1 Pedro 5, 10, 11, temos: O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Deus de toda a graça, ele experimentou dessa realidade. Em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O Senhor nos molda, somos como barro a tornar vaso. Então, em Apocalipse 2,5, Jesus diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E em 1 Coríntios 13, temos uma passagem muito forte, gente, que nos ensina que o que importa é o amor. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Isso está em 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que ele morreu por todos. Por amor, Deus enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos vida. Acontece a partir da resposta que você dá a Cristo quando ele te pergunta: Você me ama? Qual é a resposta que se dá para Cristo numa pergunta dessa? Você me ama? Bom, gente, agradeço a vocês por me acompanharem nessa mensagem, que Deus falou muito no meu coração há muitos anos atrás. E que espero que Deus tenha falado no teu coração também. Essa importância de você entender que Ele não desiste de você. A gente é fraco, a gente erra, a gente aponta para um caminho diferente, mas Deus vai nos restaurando. Ele não desiste da gente. Ele nos fortalece para que fiquemos firmes ao lado dele. Espero que vocês estejam muito firmes com ele. E se alguém tiver ali com uma balançada diferente, que a gente entende as coisas como que vai acontecendo, é assustador, mas se nessa balançada ele ainda estenda a mão, te puxa ali, porque ele não desiste de você. Amém? Então, novamente, obrigado.
curta o vídeo, compartilhe com um amigo, com pessoas que você acredita que vai ser muito importante eles entenderem que Cristo não abandona eles. Se inscreva no nosso canal para você continuar nos acompanhando nos nossos estudos bíblicos, porque nós queremos nos aprofundar na palavra de Deus. Porque ela é uma palavra que é viva e eficaz, e ela transforma a nossa vida. Então, até a próxima. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.